Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Seja muito bem-vindo. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Manhã de quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Estúdio Câmara começa agora trazendo um tema que transita entre saúde mental e Código Penal, mas que, acima de tudo, exige um olhar humano e sem preconceitos. Nós vamos falar hoje sobre a cleptomania, aquele impulso incontrolável de furtar objetos, muitas vezes sem valor financeiro ou utilidade para quem os leva. É uma doença, é um crime ou são os dois? A gente vai entender como o cérebro funciona nesses momentos e como o sistema de saúde e a justiça lidam com isso. Então vem com a gente, o programa só está começando, participe conosco, o WhatsApp está na tela, 1997-829-3776. Você já viu um caso assim, já presenciou algo assim ou já sentiu esse impulso? Então, nós estamos aqui com convidados especiais, psiquiatras, especialistas, e daqui a pouquinho vocês vão conversar com eles, já a gente apresenta os nossos convidados, porque agora vamos atualizar algumas informações. Vamos lá então, Campinas será contemplada com 2.000 novas moradias por meio dos novos projetos, novas centralidades do governo do estado de São Paulo. Esse projeto integra aí a habitação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. O empreendimento será implantado na área do antigo pátio ferroviário, entre a Vila Industrial e o centro, e estará ligado à futura estação do trem Intercidades, eixo norte, com partida na Estação Cultura. Do total de unidades previstas, cerca de 75% serão destinadas a famílias com renda de até 3 salários mínimos. A proposta é transformar a área em um bairro de uso misto, com moradia, serviços, atividades econômicas e integração ao transporte público, eliminando a separação física entre a Vila Industrial e o centro. O projeto também prevê a requalificação da Estação Cultura, novas plataformas para o trem Intercidades e para o trem intermetropolitano, além da implantação de um hub de inovação no local, com a recuperação de galpões ferroviários históricos para abrigar empresas e startups. O empreendimento será viabilizado por meio da parceria público-privada. O edital para a seleção das empresas interessadas deve ser publicado ainda neste mês de fevereiro. Mais informação chegando. Defesa Civil de Campinas, gente, alerta a população para redobrar aí os cuidados devido às chuvas, tempestades e ventos fortes registrados nos últimos dias. A orientação principal é evitar áreas alagadas e seguir as sinalizações e painéis luminosos instalados em vias com riscos de alagamento. A região também tem aviso de perigo potencial para chuvas intensas até sábado, dia 7, com possibilidade de volumes de até 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 km por hora. A Defesa Civil orienta que a população evite margens de rios, encostas e ruas com histórico de alagamentos. Em áreas alagadas, não atravesse, seja a pé ou de carro. Seguir as orientações é fundamental para preservar vidas, é o que reforça a equipe da Defesa Civil de Campinas, tá? Lembrando que os alertas oficiais podem ser recebidos pelo sistema Cell Broadcast automaticamente em celulares 4G e 5G ou por SMS. Você pode enviar o CEP para o número 40199, que aí você vai receber os avisos de alerta de tempestade. Falando em previsão do tempo, de tempestade, vamos à previsão do tempo para hoje aqui na nossa metrópole. Segundo o CEPAGRE, a previsão para a região metropolitana e para a cidade de Campinas indica tempo instável e chuva generalizada. Hoje e amanhã também, tá? Com maior chance de chuva a partir de hoje à tarde. As temperaturas devem variar entre 20 e 28 graus. Muito bem, notas, informação, previsão do tempo. Agora, vamos ao nosso tema central, vamos apresentar os nossos convidados para você que está aí do outro lado. A gente fala de cleptomania, que ainda é um dos transtornos mais envoltos em mistério e julgamento social. De acordo com o Brazilian Journal of Psychiatry, a cleptomania atinge cerca de 0,6% da população, mas o sofrimento é imenso, porque o paciente demora décadas para admitir o problema por medo do estigma, por medo do julgamento. Então, para entender onde termina a responsabilidade individual e começa a patologia, hoje a gente recebe aqui 2 especialistas. Dr. Pedro, psiquiatra com vasta experiência na rede de atenção psicossocial. Muito bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua participação e presença. Bom dia, obrigado.
Com a gente também, para completar aí a nossa dupla de especialistas hoje, aqui no Estúdio Câmara, Dr. Fábio, ele é psiquiatra com mais de 20 anos de atuação e formação pela USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Rubia. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Vamos lá, então, falar sobre cleptomania, né? Doutor Pedro, para a gente começar de forma bem didática, assim, o que define clinicamente a cleptomania e por que ela é diferente de um furto comum? A cleptomania é um transtorno do impulso. Nós que a gente considera na classificação da psiquiatria, ela fica dentro dos transtornos de impulso. A diferença da cleptomania por um furto comum é a intencionalidade. O furto comum é um furto que ele sempre visa a obtenção de vantagem. Já a cleptomania não. Os objetos geralmente eles não têm um valor específico, não têm uma utilidade para aquela pessoa e difere dessa intencionalidade. A pessoa que cometeu esse furto por conta da cleptomania, ela foi acometida por esse impulso que chegou no cérebro dela e partiu para a ação. E esse objeto não tem um valor financeiro pela pessoa e difere do crime comum por causa desse motivo. Então, ele é um crime que não é um crime por necessidade, nem um crime por vantagem. Uau, olha só, vale destacar, gente, que a cleptomania é classificada pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno de controle de impulsos, assim como o doutor acabou de trazer pra gente, diferente do furto premeditado, né? Não tem ganho material, não tem motivação principal, e sim uma tensão crescente que só é aliviada pelo ato em si. No Congresso Nacional, tem projetos de lei que buscam constantemente atualizar o Código Penal para que laudos periciais em saúde mental tenham mais peso em decisões judiciais mediante a situação da cleptomania. Agora, doutor Fábio, você tem décadas de experiência. É verdade que muitas vezes o paciente, ele passa por essa situação de estresse, de impulso, e aí ele furta o objeto e depois ele acaba jogando fora. Tem situações assim, tipo, ele só precisava daquele movimento em si mesmo e não do objeto? É assim mesmo? Isso, Rúbia. É essa a característica principal do transtorno de controle do impulso, como é o caso da cleptomania. A pessoa, ela realiza o ato sem premeditação, ou seja, não é algo que ela vinha pensando em fazer, né, nesse furto. Na verdade, são furtos, né? É pegar coisas das outras pessoas ou de outros lugares. Ela não planejava, né? Ela não tinha aquela intenção naquele momento, mas ela é tomada por uma necessidade muito forte de fazer esse ato, seja de roubar, de pegar, né, para si. Ela acaba levando embora esse objeto, pode ser da casa de uma pessoa, de um estabelecimento, e ele não tem valor, né? Então, por exemplo, às vezes não tem um valor para aquela pessoa. Sim, então pode ser um lápis, uma caneta, por exemplo, uma pessoa roubar um pacote de fraldas, sendo que ela nem tem criança em casa. Poxa, né? verdade. Então, não tem uma necessidade do uso. Né? O impulso, ele acontece involuntariamente, né? Ele acontece rapidamente, e o ato que a pessoa faz, ele é, em determinado momento, pensado, mas muito rápido. Né? Às vezes, quando a pessoa tem a noção do que aconteceu, já aconteceu, né? E ela já está saindo. Nossa. E ela acaba levando para casa o objeto e se desfazendo dele, E depois né? percebe que, tipo assim, porque eu não preciso disso, né? O que Isso. acontece no nosso cérebro, doutor Pedro? Assim, quais são os estímulos? Tem algo que a psiquiatria pode explicar para a gente poder entender um pouquinho mais? Tem sim. O córtex pré-frontal, que é essa região frontal do nosso cérebro, ele é que regula, faz o controle inibitório. Ele é o superego, ele é o freio, ele é a censura dos nossos atos. A pessoa que sofre de transtorno do impulso, ela tem uma certa hipoatividade no córtex pré-frontal. Então, nesse momento, ele vem aquela ansiedade que gera um impulso de furtar, de subtrair uma coisa, e ela não consegue frear esse impulso. É por isso que acontece diversas vezes e a pessoa entra naquele ciclo de ansiedade, subtrai, aí vem alívio, depois vem tensão, vem culpa, vem vergonha. Essa vergonha gera ansiedade de novo e esse ciclo recomeça. Gente, o que é isso? É um ciclo vicioso, né? Essa questão da culpa, doutor Fábio, deve ser uma culpa imensa, porque a pessoa só vai parar para analisar o que aconteceu depois do fato executado, Sim. né? E aí, como é que faz para lidar com essa culpa? Como a pessoa que tem a cleptomania, ela sofre de depressão, de ansiedade, ou nem sempre é assim? Isso, essa na verdade é quase uma regra, né? A maioria das pessoas que tem um transtorno do controle de impulsos,
como a cleptomania, tem um outro transtorno associado. Por exemplo, transtorno de ansiedade, um quadro depressivo e muitas vezes transtornos de personalidade associados. Né? A pessoa, às vezes, como você mesmo disse, né, Rúbia, demora anos e décadas para descobrir que isso é um problema, né? E por conta da vergonha e do estigma da sociedade, por se tratar de um ato ilícito naquele momento que está sendo feito, não procura ajuda, né? Mas existe tratamento, né? Mas essa culpa existe e acaba criando outros transtornos mentais. Né? Então, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno de uso de substância para tentar aplacar aquela culpa, aquele mal-estar. Né? Como você disse, é um ciclo, né? Então, Pedro também lembrou, acontece uma vez, vai acontecendo várias vezes, acontece vários anos. A grande maioria das pessoas comete esses atos sem conhecimento da família, né? Ela consegue, digamos, esconder esse sintoma por muito tempo. Por isso que também é mais difícil de você diagnosticar e chegar esse paciente para você. Porque como ninguém viu, ninguém percebeu, demorou para perceber, ele chega mais tarde no consultório, né, para o tratamento e para ajuda. Ninguém viu, a rede de apoio não percebeu, a pessoa não falou por conta de todas essas questões que nós abordamos aqui, culpa, vergonha, frustração. E aí o diagnóstico chega muito tarde, né? Agora, doutor Pedro, tem um perfil mais comum para esse transtorno, né? Em correlação com dados da saúde, diz que a proporção de mulheres para homens com cleptomania é de 3:1. Isso tem uma explicação biológica, social, a questão de perfil? Tem. Na verdade, esse perfil do sexo feminino ter essa proporção de 3:1, a gente tem basicamente duas explicações. O primeiro é porque, como o Fábio comentou, o transtorno depressivo, o transtorno ansioso, ele está em comorbidade com a cleptomania, com o transtorno do impulso. E esses transtornos psiquiátricos que eu citei, eles são mais prevalentes no sexo feminino. Então, automaticamente, o sexo feminino acaba tendo uma estatística um pouco maior. Ao passo que a mulher procura mais o sistema de saúde. Ela tem mais facilidade em procurar o cuidado, procurar o acolhimento em saúde mental e acaba tendo um maior número de diagnósticos. Então, é uma explicação social e biológica, neurobiológica e social. Perfeito, deu para entender muito bem. É porque a mulher ela tem o hábito, né, de procurar, de ter o acesso ao médico, e o homem já não. Então, como a mulher vai frequentemente ao médico, o diagnóstico aparece com mais frequência do que para o homem, que acaba não, né, tendo tanta frequência assim em procurar o médico, né? A mulher, ela procura mais... Desculpa, Fábio. A mulher procura mais o sistema de saúde, e principalmente em saúde mental, que existe muito estigma em buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. Aí esse número, a mulher se distancia mais ainda do homem em termos de cuidado em saúde. Quer completar? Eu acho que tem também um viés de observação e de diagnóstico, né, por parte do médico, da equipe de saúde, né? Como a gente estava conversando, que existem outras comorbidades que podem estar junto, e alguns diagnósticos diferenciais, a gente pode conversar também da cleptomania. Então, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno de personalidade, né, que é um transtorno, um problema no comportamento crônico dela, né, no jeito de ser dela, você não diagnostica a cleptomania se aqueles episódios tiverem característica mais daquele comportamento impulsivo, desviado das normas da sociedade, como o transtorno de personalidade costuma ter. Né? Então, talvez o que acontece, as mulheres procuram mais ajuda, recebem mais diagnóstico de transtornos comórbidos, como a depressão, a ansiedade e a cleptomania, né? Um transtorno do controle do impulso, e os homens talvez recebam mais diagnóstico de transtorno de personalidade, quando faz atos parecidos. E talvez sejam subdiagnosticados aqueles casos que não são transtorno de personalidade, mas é a cleptomania. Perfeito, muito bem. Mas é um número que faz a gente refletir, né, sobre essas questões de busca, né, por um diagnóstico. É importante que você, homem, também, a gente teve um programa aqui que nós falamos sobre a saúde do homem, e eu não sei o que acontece com vocês, que vocês não vão ao médico, né? Só buscam atendimento quando realmente não estão aguentando mais, e vocês precisam parar com isso, vocês precisam entender que o médico é seu amigo, que ele está ali para te ajudar, e que ele está à sua disposição. Vai ao médico, seja pelo sistema de saúde, seja o particular,
particular, você precisa cuidar de você. O homem tem uma mania de querer ser o provedor e cuidar de todo mundo, mas se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Então, por favor, meninos, vamos mais ao médico, tá bom? Agora, doutor Fábio, tem uma nova tendência nas redes sociais que ligou um alerta, né, da polícia e também dos profissionais de saúde. Jovens estão usando hashtags para exibir pequenos furtos, como se fosse um estilo de vida ou então um desafio, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? E como a gente diferencia esse comportamento exibicionista, né, do sofrimento real de quem tem a cleptomania? Porque saiu várias matérias e tal, o pessoal vai nas lojas, furta ali pequenos produtos e depois exibe na rede como se isso fosse um troféu, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Essa tendência, esse novo jogo online eu não estava conhecendo, não. Mas, Exato. como você disse, Rúbia, eu acho que essa característica de você organizar um ato ilícito, né? No caso, um furto. Você depois levar para casa, fazer um vídeo daquilo, fazer uma exposição daquilo e aparentemente não sentir culpa pelo que fez, o remorso, já fala totalmente contra um ato da cleptomania, né? Contra a cleptomania. Sim. Porque a cleptomania ela não é pensada, né? Ela acontece como um impulso. Exato. A característica do impulso em psiquiatria é você faz sem pensar, né? Depois que você pensa, "Ixi, não deveria ter feito, né?" Sim. Ou você fica pensando, acho que vai acontecer, tenho medo de acontecer, mas você não programa o ato em si. Se você programou o ato em si e isso teve depois um benefício próprio, no caso está dizendo que essas pessoas que postam na rede estão fazendo em benefício próprio. Isso já contradiz os critérios da cleptomania. Perfeito, perfeito. Agora, doutor Pedro, é um contraste brutal, né? Entre a busca por likes, né, dessa galera que está fazendo aí esse jogo na internet, né? E a dor de quem esconde o transtorno. Agora, essa turminha que está buscando likes e fazendo esses furtos em lojas e publicando nas redes, a gente acende um alerta aí de algum outro tipo de transtorno ou isso é mesmo coisa de buscar like e mais uma modinha na sua avaliação psiquiátrica? Na minha avaliação, eu acho que isso eu também não conhecia, não estava sabendo dessa nova moda, Sim. mas acredito que seja mais um desses movimentos que as pessoas estão ali para aparecer na internet. O que não tira a gravidade, tanto do ato de furtar, que isso é caracterizado como um furto, como um crime, independente da motivação Sim. que ele tem por trás. Mas, além disso, a complexidade dessa exposição da rede social, dessa questão de você estar online o tempo inteiro, o advento da rede social no celular, que a gente está com o celular ali o tempo todo, se expondo, isso molda o comportamento das pessoas hoje em dia. Sim. E tem um aumento do número dos transtornos de personalidade que são caracterizados pela maneira com que esse comportamento foi se dando a partir da adolescência e da vida dos jovens adultos, que são as pessoas que são mais acometidas por essa dependência digital. Então, é muito delicado quando a gente olha para um adolescente, para um jovem adulto que está online 24 horas, que está se expondo dessa maneira e preocupado com o like, independente das consequências que aquilo vai ter. Exatamente, né? Enquanto a internet, né, na internet o furto é tratado como legal ou desafiador, para quem tem a cleptomania, o ato gera um ciclo de vergonha que pode destruir uma vida social e profissional também, né? Então, precisa ter um pouquinho de noção essa turminha aí, se você está compactuando com esse tipo de coisa, se você vê isso, né, dá uma banida nisso aí, porque não é legal. O pessoal, eles vão às lojas e aí levam pequenas coisas, mas assim, durante um dia eles passam, aí a galera passa em umas 5, 6 lojas, eles levam pequenas coisas, depois juntam tudo que foi furtado da loja e exibem na rede, como se isso fosse um troféu. E como a gente está falando de cleptomania hoje, é importante a gente citar essa situação porque isso influencia muitos jovens, né? E a gente precisa ter cuidado também com os nossos jovens. Então, pais, preste atenção, né? Com quem seus filhos falam, preste atenção nas redes e até porque também a gente precisa ver essa questão da rede social para jovens e adolescentes que a gente sabe que não é permitido, né? Agora a gente fala de química cerebral. Existe uma tese de que a falta de serotonina e dopamina causa esse descontrole.
É assim mesmo que acontece na cleptomania? Como que funciona na prática esse comportamento, doutor Fábio? Então, a gente tem algumas ideias do que possam ser a causa, né? De como o Uhum. cérebro funciona e como que as doenças acontecem, né? Então, assim, existe um sistema de regulação, né? Que começa na base do cérebro, aqui atrás, e vai alimentando as vias que estão mais para frente, e a principal delas é o córtex pré-frontal, que é o nosso, que nos diferencia, né, dos Sim. outros seres vivos, é ter a capacidade de pensar e julgar o nosso próprio comportamento, né? Isso Uhum. acontece no lobo pré-frontal. E ele é regulado por essas substâncias, como por exemplo, dopamina, noradrenalina, serotonina, que são as principais neurotransmissores do cérebro, né? As principais monoaminas que funcionam como esse combustível, esse mensageiro dentro do cérebro. Quando existe uma desregulação desse sistema, acontecem problemas de regulação dos impulsos, Uhum. né? Então, mas também a gente não pode explicar simplesmente por uma coisa biológica, né? Por um fato biológico, sem tirar também a responsabilidade de um ato que moral, né? Então a Sim. gente está numa sociedade, então a gente tem um código civil, social para Perfeito. cumprir, do tipo, Uhum. não pegue a coisa do outro, né? Não Uhum. pegue os objetos dos outros, né? Então, se a pessoa está nesse comportamento de tirar coisa dos outros, seja por uma doença ou por uma moda de internet, isso não vai dar certo na sociedade que a gente está, né? Exato. Não vai funcionar, né? E bem lembrado também, como você falou, Rúbia, se a pessoa vai na rede e se expõe, isso fica gravado, né? Então Uhum. vamos lembrar que futuramente a pessoa vai procurar um emprego, por exemplo, vai procurar uma universidade e tem lá no histórico dela, na internet, ela se expondo desta maneira, né? Então vira uma situação bem complicada, né? Para É. além só da questão do diagnóstico, quem tem, Uhum. mas para quem está cometendo um ato que seja parecido. Perfeito. Agora, sobre tratamento, doutor Pedro, medicamentos, terapia. A gente sabe que vocês, né, disseram, e na busca de informação para a gente poder conversar sobre o tema hoje, a demora do diagnóstico pode chegar até 20 anos. Isso por quê? Porque nós já falamos aqui no início, doutor Pedro e doutor Fábio falaram com a gente que a pessoa ela tem vergonha, tem frustração, a rede de apoio, a família, às vezes não acaba sabendo, porque a pessoa não vai contar, né? E a pessoa também tem vergonha de ir ao médico. Então, isso demora para chegar a um diagnóstico. Bom, vamos lá, conseguimos, chegamos ao diagnóstico. E agora? Como é que funciona esse tratamento? E isso tem cura? É muito interessante a gente falar do tratamento da cleptomania, que ele é sustentado por dois pilares fundamentais. A psiquiatria, o uso da medicação, e a psicoterapia. A Uhum. psicoterapia, de preferência, da terapia cognitivo-comportamental, que ela vai ajudar a pessoa a entender esse impulso e diferenciar do ato. E Sim. isso ela consegue evitar alguns tipos de situação em que ela se expõe. Né, dentro dessa terapia também ela vai aprender a lidar com os gatilhos, né, que o pessoal fala hoje em dia, com os disparadores desses impulsos. E o tratamento medicamentoso, ele não cura, não vai curar a cleptomania, não vai curar o transtorno do impulso, mas ele ajuda naquilo que o Fábio estava comentando em relação aos neurotransmissores. A gente tem basicamente 3 tipos de medicação: os antidepressivos, os Uhum. estabilizadores de humor e os antagonistas opioide, que cada um vai ter o seu funcionamento ali no cérebro diferente, e você precisa procurar o psiquiatra para ele entender como é que está surgindo esse estímulo, esse impulso, quais são as raízes, não só biológicas, mas sociais, para introduzir a medicação. Quando a pessoa está com a medicação, fazendo o tratamento contínuo, junto com uma psicoterapia, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida, principalmente porque ela sabe que aquele ato é um ato errado. Não adianta a gente fazer um tratamento com um julgamento moral, falar para a pessoa que roubar é errado, que furtar é errado, e a partir do momento que a gente falou isso, a gente acha que ela vai conseguir compreender e parar. Não é isso. A pessoa sabe que aquilo não é conivente com o nosso dia a Uhum. dia, com o Código Civil da sociedade, mas ela não consegue frear esse impulso. Então a gente precisa fazer com que esse impulso diminua e a gente aumente o tempo entre o impulso e o ato. E a partir disso a pessoa vai conseguindo se recuperar. Ela, dentro desse tratamento, ela precisa ser muito bem acolhida, precisa ter um espaço de escuta em que ela possa falar e se sentir um pouco menos julgada do que ela mesma já se julga no dia a dia, nesse ciclo de alívio, tensão, vergonha, culpa, isolamento, e começa tudo de novo. Então, a gente precisa de tratamento medicamentoso e psicoterapia, além de uma rede de apoio fortalecida para que a pessoa consiga falar sobre aquilo. Quanto mais ela fale
sobre essa situação, sobre esse tema que ela está envolvida no dia a dia, menos atos ela vai acabar cometendo. É importante falar, é importante saber ouvir também, né, doutor Fábio? Porque quando a gente fala de rede de apoio, a gente precisa falar de uma rede de apoio sem julgamentos, principalmente nessa questão da cleptomania, porque a pessoa ela precisa ser ouvida e não julgada, porque isso é um transtorno, é uma patologia e precisa de tratamento. Então, a pessoa vai falar, mas sem julgamento, né? Sim. E como a questão principal, a característica principal da cleptomania é pegar objetos das outras pessoas, ou seja, furtar objetos, então está muito envolvido com algo da esfera penal, né? E aí dá Isso. muita margem para criar preconceitos e estigmas em cima do paciente, da pessoa que sofre desse transtorno, né? Acho que é interessante lembrar que assim, a doença, né, a cleptomania é uma doença, ela tem um código, né? Na Organização Mundial de Saúde, ela tem um CID. Na Associação Psiquiátrica Americana também tem os critérios diagnósticos da cleptomania como um transtorno da dificuldade de controlar um comportamento. Mas o ato e a consequência do ato da cleptomania, isso sim vai ser entendido penalmente como um furto, um crime. E a pessoa vai ter que se explicar sobre isso, né? Inclusive, esta é a importância do tratamento, da pessoa mostrar que ela entende que aquilo é um sofrimento que ela tem, um problema que ela tem e precisa ser tratado. Não dá também simplesmente para conhecer, diagnosticar o problema, a doença, e a pessoa não seguir fazendo nada com isso, né? Não se tratar, né? Porque aí realmente a ajuda não acontece, né? O tratamento é difícil, é prolongado, mas existe controle, né? O controle que a gente tem com as medicações e a psicoterapia integrada é muito interessante, mas a pessoa precisa dar o primeiro passo. Sempre, né? O movimento, né, doutor Fábio, doutor Pedro. A questão do Código Civil, né, das leis, vocês que trabalham com a psiquiatria, alguma situação em que a pessoa tem esse transtorno ou é uma doença? O que que a gente pode falar, cleptomania? Não, a cleptomania ela entra dentro do grupo de transtornos do impulso. Transtorno, né? Então, a pessoa que tem esse transtorno do impulso, se de repente vai agir pelo impulso ali, vai retirar algo, né? Vai furtar algo, e aí essa pessoa ela é denunciada, alguém faz um boletim de ocorrência, ela precisa se apresentar na delegacia. A psiquiatria, o médico, de repente, que está acompanhando essa pessoa, ele tem como intervir nessa situação? Como é que a justiça lida com isso? A pessoa que comete esse furto, ela vai ser responsabilizada criminalmente. E é interessante que, geralmente, é quando acontecem esses prejuízos na esfera de trabalho, na esfera da família, é que as pessoas começam a procurar o tratamento. Sim. É sempre quando tem algum marco, assim, bem relevante que eles chegam ao sistema de saúde. Quando a pessoa está inserida já num contexto de tratamento, é possível, né, ter algum tipo de atenuante, um relatório que a pessoa está em tratamento, que ela tem um sofrimento, que passa por um transtorno do impulso. Isso é possível, mas ela não deixa de ser responsabilizada. Perfeito. Certo? Independente da raiz ali do ato dela, a responsabilidade ela vai haver, certo? Então, é importante, assim, dentro desses momentos trágicos em que a pessoa pode vir a ser responsabilizada, ter um prejuízo dentro do trabalho, um prejuízo familiar, é que nesse momento ela busque, ela chega ao tratamento de saúde, que é o mais difícil, que você comentou antes, chega até demorar 20 anos na maioria das vezes. Geralmente são nesses momentos em que ela entra nesse processo de cuidado, de olhar para si, de entender o que está acontecendo e não só viver isolada por conta da vergonha, por conta da culpa. E é basicamente assim que a gente entende a cleptomania dentro desse grupo dos transtornos do impulso. Mas ela não deixa de ser responsabilizada. Exatamente, importante a gente falar sobre a responsabilização, né? A responsabilidade da pessoa. E é por isso que é importante você buscar um acompanhamento médico o mais rápido possível, né? E falar para as pessoas que estão à sua volta que você sente esse impulso
e as coisas podem ser ajustadas o mais rápido que você imagina, né? Agora, demorar 20 anos para poder ir ao médico quando as coisas estão ali já quase fora de controle, fica bem delicado. A gente precisa trabalhar de forma preventiva, de repente, para que não aconteça algo pior. Agora, quando a gente fala de cleptomania, né, esses impulsos que as crianças têm, olha só, vamos lá. Levei um lápis do meu amiguinho hoje. A mamãe falou: devolve, não pega o que não é seu. Tá bom. Amanhã pego a borracha de outro. Daí não conto para a mamãe. E aí eu vou acumulando esses objetos, né? Já tem situações assim, tem gente que fala, porque é criança, o outro, mas ela não sabia que estava levando. Isso pode acender um alerta, doutor Fábio? Ou é algo assim que a gente pode dizer que é natural de criança? Sim, então, quando a criança desenvolve sua capacidade de discernir o que é certo ou errado em determinado Uhum. momento da vida, Sim. aí ela já tem uma certa responsabilidade pelos atos dela, entendendo que ela seja uma criança, né? Uhum. Crianças muito pequenas não vão entender que você não pode pegar o objeto do colega, né? Isso. Ou da casa da outra pessoa. Mas tem uma determinada idade que Uhum. a criança já aprende isso e a família vai educando, né? A partir de uma determinada idade, que a criança já está socializada, já está na escola, já entende as regras sociais, quando esses comportamentos começam a repetir, é interessante o familiar, os pais observarem, porque pode estar acontecendo algum problema que é da ordem do transtorno de controle de impulso, Uhum. mas que é um outro problema, né? A Sim. cleptomania, digamos, é um diagnóstico para adultos, Isso, né? tá. Porque aí ele já entendeu O que como como funciona, e como aham. deve ser, né? Para as crianças que têm transtornos da conduta, Uhum. ou socializadas dentro de casa ou fora de casa, a gente tem os outros transtornos. Sim. É legal que você perguntou também, né, essa diferença entre transtorno e doença. Isso. Na verdade, a gente usa na psiquiatria as duas palavras intercambiavelmente, né? Uhum. Ou uma ou outra. Mas em medicina tem uma diferença, né, bem clara. Doença é quando existe uma patologia que tem um conjunto de sinais e sintomas, Uhum. é explicada por uma determinada causa que é conhecida e existe uma maneira de você investigar aquela doença, aquela Tá. patologia. Na psiquiatria, como a gente tem os sinais e sintomas, tem como investigar, mas a gente não sabe a causa da grande maioria das doenças, a gente tem hipóteses, então a gente não usa a palavra doença, a gente usa a palavra transtorno, Olha né? aí, muito bom. Mas transtorno seria basicamente doença, né? Exato. Poucas doenças poucos transtornos na psiquiatria, né? Poucos adoecimentos na psiquiatria têm uma causa conhecida. Por exemplo, demência na doença de Parkinson. Então a gente conhece um Parkinson, conhece a causa do Parkinson e conhece por que a pessoa com Parkinson desenvolve demência. Então a gente pode chamar de doença de Parkinson, né? Agora, a esquizofrenia. A gente tem ideias do que são a esquizofrenia, por exemplo. Causas muito bem explicadas, mas não existe um lugar ali no cérebro que a gente vai e vê a lesão. Então, por isso que a gente fala que a esquizofrenia é um transtorno. Olha aí, como é bom, né? Como é bom conversar com vocês. Vocês ensinam tanto a gente, sabe? Vocês ampliam a nossa visão. Esse programa aqui é maravilhoso, é uma psicoeducação todas as manhãs. A gente fica muito feliz com isso. Agora, 8h39. Produção, tem perguntas? Vamos lá, então. Vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores. A gente tem muito mais que falar ainda com os nossos doutores aqui, mas o pessoal de casa também quer falar e a gente abre espaço para você que está aí do outro lado, mandando a sua mensagem para a gente, porque agora o doutor Pedro e o doutor Fábio, né, respondendo a sua pergunta sobre o tema de hoje. Vamos lá. Tiago Barros do Castelo. A pessoa consegue identificar o momento exato em que o impulso nasce e ele surge de forma inesperada? Quase sempre. Peraí. A pessoa consegue identificar o momento exato em que o impulso nasce ou ele surge de forma inesperada, quase sempre como um apagão emocional? Vamos lá, doutor Pedro. É interessante falar como apagão emocional, assim, é um jeito até um pouco romântico, né, da gente pensar assim, porque ela vai Apaguei. sentir, Aham. apaguei e Voltei. peguei. Então, assim, Apaguei, peguei e voltei. é quase que desresponsabilizando ela, né, porque eu não estava ali, não estava lúcido nesse momento. Isso. A pessoa, ela sente o impulso, ela Aham. consegue identificar que aquilo veio. E aí o tratamento cognitivo é exatamente isso, para a gente distanciar a hora que vem um impulso com o tempo do ato. E quanto mais a gente vai conseguindo, mais sensível ela vai ficando a esse tipo de tratamento.
Uau, olha só, distanciar o momento que você sente o impulso do momento do ato. Então, sentir, segura a onda e não pega, né? Exatamente. Não pega. É uma luta muito forte É uma, consigo mesmo, é né? uma luta, é muito difícil, igual o termo que você usou, é a psicoeducação. Aquilo repetidamente a pessoa consegue ter um pouco mais de controle, estar sob domínio das suas próprias atitudes. Não é sempre, Aham. podem haver os lapsos, as recaídas, mas Sim. com o tempo ela vai conseguindo regular a sua emoção. É mais ou menos esse termo que a gente gosta de usar. A importância, né, desse tratamento conectado, né, à psiquiatria, com a psicologia, né, com a terapia em si, porque a gente acaba aprendendo a ter um autoconhecimento e controlar os nossos próprios impulsos. É interessante isso. 8h41, vamos lá. Tem mais perguntas pra gente? Se tiver, pode mandar. Vamos ver quem tá conosco. A Patrícia Gonçalves, do Campos Elíseos. Depois de ser flagrada, a pessoa costuma piorar emocionalmente? Nossa, boa, Patrícia. A exposição e o julgamento social aumentam o risco da ansiedade, depressão? Doutor Fábio, olha só que pergunta, né? Pessoa flagrada, e aí faz o quê, né? Ela deve sofrer muito. Sim, é Patrícia, né? Patrícia Gonçalves, lá do Isso Campos mesmo, Elíseos. Patrícia. Na verdade, quando a pessoa é pega no ato, né, ou depois, porque hoje em dia, vamos imaginar, todos os lugares têm câmeras, né? Exato. E principalmente mercados ou lugares, loja, tem muita pessoas apaisando também observando, a Sim. chance de ser pego é maior, Exato. né? Isso cria uma tensão maior nas pessoas no momento de realizar o ato e uma culpa maior também. Então, quando a pessoa é flagrada, ela com certeza vai passar muita vergonha, porque ela sabe que aquilo não está certo, é isso que diferencia a cleptomania de outros transtornos. A pessoa sabe que aquele ato não é correto, mas mesmo assim ela não consegue deixar de fazer. Isso pode agravar, levando a quadros de ansiedade ou quadros depressivos, né? Então, a gente diz que é como se fosse, na verdade, uma situação, uma faca de dois gumes. Porque ser flagrado é muito ruim para a pessoa que está sofrendo aquilo, mas talvez seja o início de começar a pensar em se tratar, né? Porque quando a pessoa comete esses atos e ela não é pega e também ninguém descobre, o ato vai continuando, né? A pessoa tem dificuldade em conseguir parar. Às vezes, esse momento em que ela foi parada e flagrada é o momento que vai cair a ficha para ela começar um tratamento. Pois é, às vezes é preciso esse choque, né? Sim. Para poder iniciar um tratamento, a busca aí de um psiquiatra e de um psicólogo, um psicoterapeuta, enfim. 8h43, pode colocar mais uma pergunta pra gente, produção? Bora que bora, tô sabendo que tem bastante pergunta aí, hein? Vamos lá. Mônica Peixoto, do Parque Prado. O impulso aparece mais quando a pessoa está sozinha ou independe da companhia, ambiente ou contexto social, doutor Pedro? E aí é verdade, né? Quando a pessoa está sozinha e quando ela está com outras pessoas, como é que esse impulso acontece? Isso em relação a ela estar sozinha ou estar acompanhada, não tem muita relação. Não? O que tem relação, de fato, é o ambiente. O ambiente, que Sim. igual a gente falou anteriormente, é o gatilho. Tá. De repente ela está num shopping, está num lugar com muito estímulo, com muitas coisas interessantes que são, né, o marketing hoje em dia deixa a gente aguçado, nossos sentidos. Exato. Então, assim, são os ambientes que eles favorecem ao ato impulsivo, mas não necessariamente estar sozinho ou estar acompanhado. É uma coisa que não tem uma relevância em termos estatísticos. Olha aí, interessante isso, né? Porque quando eu li a pergunta, eu pensei aqui rapidinho comigo. Então acho que a pessoa, quando está sozinha, ela tem mais chance de praticar o ato. E que interessante vocês trazerem para a gente que não, né? Então a questão do impulso independe. Se você está com alguém, se você não está com alguém, o impulso vai vir e a pessoa vai praticar o ato por conta de tudo que ocorre no cérebro dela naquele momento. Exatamente. Dos estímulos, né? Exatamente isso. Muito bem. 8h45, pode mandar mais, pode mandar, produção. Vamos lá. Eliane Monteiro, da Vila Teixeira. É comum o cleptomaníaco criar rotinas rígidas e evitar certos lugares, desculpa, para se proteger de situações que possam despertar o impulso? Olha essa pergunta inteligentíssima, né? Vou evitar ir em lugares que, de repente, me aguçam para que eu não
tenha que executar lá o ato. Como é que é isso, doutor Fábio? Sim, Rubia. A partir do momento que a pessoa identifica que ela tem aquele problema, estando em tratamento ou não, ela vai evitar determinadas situações que eliciam aquele comportamento de furtar. Então, isso acontece. Mas, mesmo tentando se segurar, e muitas vezes a pessoa não consegue bloquear o ato, ele acaba acontecendo. Na verdade, também, ir em determinados lugares com determinadas pessoas, durante o tratamento, vira uma maneira de lidar, uma estratégia de tratamento, né? Então, se o paciente tem aquela dificuldade, por exemplo, para ir em mercado, né? No mercado acontecem os atos de furto, na padaria, em outras situações não, por exemplo. Talvez seja interessante quando ir no mercado, ir com uma pessoa junto, né? Perfeito. Ou evitar os momentos que está muito cheio, então chegar no horário que tem menos gente, que a pessoa está mais vigiada, ela se sente mais controlada. Pedir ajuda, por exemplo, hoje em dia, né? A gente pode chegar no supermercado e fazer a lista, né? Sim. Entregar e a pessoa leva para você no caixa. Então, essas são estratégias, inclusive, para lidar com esse sofrimento durante o começo do tratamento, que ainda está muito difícil em controlar o impulso. Então, pedir ajuda de terceiros, evitar determinados lugares. Então, hoje em dia, a gente pode até pedir pela internet, né? Ou verdade. pelo aplicativo, né? Não indo em determinados lugares. Então, se está muito difícil nesse momento para a pessoa conseguir controlar o impulso dela, existem outras estratégias. Muito bem. Temos mais algumas perguntas, então a gente responde mais uma para cada um, pode ser? E aí a gente já começa indo para as considerações finais. E você que está em casa participando, obrigada, viu, pela sua participação, pela sua audiência. E que legal a gente poder conversar com você sobre um assunto que ainda é um tabu, né? A gente precisa quebrar isso e falar mais, porque falar cura, tá bom, gente? Leandro Costa, Ponte Preta. A pessoa percebe que perdeu o controle. Tá. A pessoa percebe que perdeu o controle? Ponto de interrogação. Ou costuma minimizar o problema, dizendo que é só um deslize, até que as consequências comecem a aparecer. Qual que é a sua avaliação sobre essa pergunta, doutor Pedro? A pessoa percebe. A Percebe? pessoa percebe que perdeu o controle. Ela tem o discernimento. Mas, mesmo assim, tende a minimizar justamente para não procurar o tratamento em saúde por conta do ciclo culpa e vergonha. Mas ela não deixa de saber que aquilo é um ato ilícito. Olha isso, né? Que luta constante. É impressionante falar sobre esse tema e é algo assim que ainda é um tabu, né, doutor Fábio? As pessoas não falam, justamente eu acho por conta da frustração, por conta da vergonha, mas a gente precisa falar mais sobre Sim. isso, não é? E complementando o que o Pedro falou, esse é um critério diagnóstico e diferencial da cleptomania para outros transtornos, como por exemplo, os transtornos de personalidade antissocial. A pessoa sabe que o ato que ela está fazendo não é correto, ela não gostaria de ter feito. As pessoas que não têm esse insight, né, essa percepção que a gente fala, e dizem, não, mas eu fui lá e isso não é tão grave, né, o que eu fiz. Talvez estejamos tratando de um outro caso, né? Que não é a cleptomania. Na cleptomania, a pessoa pode, em alguns momentos, não ter tanto essa crítica, mas ela tem a crítica, né? De que aquilo estava errado, né? Ela não perdeu o juízo da realidade, né? E ela entende que aquele ato machuca as outras pessoas, causa um mal aos outros e a si mesmo, obviamente, mas não consegue controlar nesse primeiro momento, né? As pessoas que simplesmente furtam por prazer ou para causar mal-estar nas outras pessoas, aí estamos tratando de outros transtornos na psiquiatria. Muito bem. Agora, doutor Pedro, a pessoa que tem esse transtorno, né, a cleptomania, a incidência de furtos, são pequenos objetos ou chega ao ápice de levar produtos, objetos de grande valor? Não, dentro da cleptomania é caracterizado por serem objetos sem uma relevância, sem uma importância, sem uma usabilidade no dia a dia daquela pessoa. Uma pessoa cleptomaníaca que tem esse transtorno do impulso, dificilmente ela vai entrar numa joalheria, tentar pegar um colar de pérolas, uma coisa de alto valor. Não, são coisas pequenas mesmo, como o Fábio falou anteriormente, é um lápis, é um tomate, coisas assim irrelevantes que ela poderia comprar. Não é aquele crime por necessidade ou por oportunidade. Sim. É aquele furto de coisas que ela poderia comprar, mas que por conta do impulso ela acaba subtraindo. E esse impulso, ele vem com o disparo de um gatilho para a violência ou isso não acontece?
no momento do ato, né? Quando a gente fala em furto, quando a gente fala em roubo, a gente sabe que vem junto com isso a violência também, né? E para quem tem a cleptomania, esse gatilho da violência, ele é disparado ou não? Não, nesse caso não. A gente não está falando de violência, a gente está falando daquela pessoa que ela quer passar despercebida. Ah, perfeito. Então, a violência, ela não entra em questão. Passar despercebido, né? Fazer algo, tipo assim, subtrair algo da forma que ninguém perceba para poder, de repente, alimentar aquilo que está dentro dela que entrou em erupção. Acho interessante a gente falar também, Ruby, a gente não comentou esse ponto durante o programa, mas a gente falou muito do sofrimento psíquico e Sim. da tensão e do mal-estar que a pessoa tem antes de realizar o ato, né? Existe também uma vertente da cleptomania que no momento que a pessoa está para realizar o ato que é impulsivo, né, ela é tomada de grande prazer pelo que vai acontecer. Então, até para os telespectadores Sim, por entenderem que favor. não é só sentir-se mal. Algumas pessoas podem, inclusive, sentir muito bem. Um prazer muito imediato, um pouco antes do ato, durante o ato ou logo depois. Só que esse prazer logo se transforma em culpa e remorso e ansiedade, né? Mas existe algumas situações, alguns pacientes que pode, ao invés de uma tensão muito forte e um alívio muito forte, sentir um prazer e um alívio muito forte. Né? Olha Mas só. sempre com as mesmas características. São as recompensas, né, do Sim. nosso cérebro, né? Nosso Sim. cérebro vive de recompensas, né? Sim. E essa questão, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A recompensa que o cérebro está exigindo mediante aquela coisa toda fervorosa que a pessoa está sentindo, aquela ansiedade. Sim. E aí colocou a mão naquilo que ela almeja retirar do lugar, Sim. já sente uma recompensa, de repente um alívio, né? Só que depois, daí vem a culpa, a frustração. Sim. Olha, gente, se você traçar aí um panorama, fazer um mapinha sobre tudo isso, uma linha do tempo, sobre tudo isso que a gente falou hoje, quanto sofrimento tem essa pessoa que é acometida por esse transtorno, né, doutor Pedro? Com certeza. E é importante a gente falar que a punição, a responsabilidade, ela não pode vir separada do tratamento. Porque apenas a punição, ela não previne a recaída, novos episódios. Então, sempre é importante a gente lembrar. Não fazer o julgamento moral, oferecer o tratamento para a pessoa para que ela consiga ter uma vida com um pouco mais de estabilidade, porque o impulso traz essa instabilidade para a pessoa e isso traz o sofrimento. Poxa vida, e a família, como fica nessa situação, doutor Fábio? A importância, né, da família, a partir do momento que a pessoa, ela se dispõe a buscar ajuda. Sim. Uma característica do transtorno de controle de impulso, como eles não têm uma necessidade óbvia, né, para o grupo social, para a família, ele não tem uma utilidade, um motivo. Então, por exemplo, por que a pessoa entrou no lugar e roubou um lápis, né? Ou roubou um pacote de bolachas que ela nem vai comer ou que ela poderia arcar, né, com aquele custo, né? A família, às vezes, não entende, né, o que está por trás daquele sintoma, né? Por que a pessoa cometeu aquele ato e por que ela não conseguiu se controlar, né? Se todo mundo consegue se controlar, por que a pessoa não conseguiu? Mas isso caracteriza uma pessoa que está em sofrimento psíquico, né? Ela não funciona igual todo mundo funciona ou como a gente gostaria que ela estivesse funcionando, né? Ela está com um problema que precisa ser ajudado. E Então, a importância da família é, primeiramente, observar o comportamento e procurar ajuda juntamente com o paciente, e depois ajudar no tratamento, evitando culpabilizar a pessoa, né, mais do que ela se sente culpada, e ajudar a pessoa nas estratégias para lidar com o problema. Importante demais a gente falar sobre isso, porque a família, né? A família é uma rede de apoio, um espaço de conforto e que pode ajudar e bastante nessa questão do tratamento, né? Porque falar é importante, né, doutor Pedro? Falar, colocar para fora, de repente, naquele momento que a pessoa sente esse impulso, que sente tudo em ebulição lá dentro, pedir um socorro, falar, olha, tô me sentindo assim, salva, né? Falar cura. Salva, cura. Falar é muito importante, principalmente porque quando a gente fala, a gente se ouve e a gente consegue colocar as coisas um pouco mais concretas, assim, traz mais para perto e a gente consegue enxergar com mais clareza aquilo que a gente está sofrendo e encontrar um caminho de alívio, um caminho um pouco mais estável.
Excelente, né? Tem mais uma pergunta ainda para a gente poder encerrar? Vamos lá, produção? Então vamos para a última pergunta e aí a gente já vai para as considerações finais. Daqui a pouquinho a Íria está chegando, a Íria que vem direto da nossa central IA, é a nossa central de informações, ela atualiza informações aqui de Campinas, Brasil, mundo, cotação do dólar e muito mais. Já já para você. Vamos lá, Roberto Nascimento do Jardim Eulina. Quem sofre com esse impulso costuma levar uma vida normal em outras áreas, como trabalho e família, ou o transtorno acaba afetando tudo aos poucos? Vamos lá, doutor Fábio e doutor Pedro. Primeiro, doutor Fábio, vamos. A pessoa consegue, inclusive, como a gente conversou, por demorar a procurar ajuda e o diagnóstico, a levar uma vida aparentemente normal, com grande sofrimento, né, interno, um grande sofrimento psicológico interno, mas consegue levar uma vida normal, principalmente se ela não for pega, né? Mas ela pode começar a desenvolver em algum momento quadros depressivos, de ansiedade, e esses quadros sim que vão impactando a vida da pessoa. Quando a pessoa se expõe, né, ao risco ou ao ato de furtar e ela é pega, aí sim começam a aparecer os problemas, porque você começa a ter problemas de ordem judicial, de ordem penal, e aí isso vai criando um círculo vicioso, porque a pessoa às vezes não consegue se controlar, já está com problema na justiça, começa a ter mais problema, e aí a vida que estava normal vai ficando cada vez mais difícil. Exato. Agora, doutor Pedro, a questão do trabalho é bem delicado, né? Imagina, a pessoa com cleptomania trabalha em um escritório onde tem bastante itens, né, ali, e ela precisa se controlar. Eu acredito que deve ser muito difícil se ela não estiver em tratamento. Isso é muito difícil e é muito importante a sensibilidade das pessoas que contratam, dos RHs, das empresas, de entender e, de repente, quando a pessoa for pega, será que isso deve implicar numa justa causa? Será que isso deve implicar numa escuta, num apoio, num estímulo de tratamento? Então, a gente precisa tomar cuidado e lembrar que não necessariamente aquilo se traduz num mau caratismo, numa ganância, mas numa doença, num transtorno, num sofrimento, que a pessoa precisa de ajuda e que com o passar do tratamento ela consegue ter uma vida de qualidade mais estável. Muito bem. Vamos lá então, 8h58, a gente já vai para as considerações finais. Quero agradecer demais a presença de vocês dois, né? Doutor Pedro, doutor Fábio, por trazerem luz a um tema tão complexo que muitas vezes é silenciado pela vergonha, né? A saúde mental ela não pode ser um tabu, gente, especialmente quando ela interfere na liberdade e na dignidade das pessoas. E quando a gente fala de cleptomania, a liberdade e a dignidade está muito em xeque. E a gente só tem mais que agradecer mesmo vocês. Obrigada pela participação e presença. Doutor Pedro, doutor Fábio, por favor, deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o programa, ou que vão assistir depois, fica no YouTube, né? E que se estiverem passando por uma situação dessa, o que elas devem fazer, qual que é o primeiro passo, porque o primeiro passo é importante, porque a vida é movimento, e se a gente dá o primeiro passo, a gente já está se movimentando, né, doutor Fábio? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com você e com o Pedro. Agradecer também a presença do pessoal que está assistindo a gente ao vivo e depois vai assistir no canal. E como você disse, né, o primeiro passo é o mais difícil, né, porque é o primeiro, né, é a decisão de mudança, mas talvez eu acho que é o mais importante, né, porque a pessoa tem consciência de que vai precisar de ajuda. E se você conhece alguém que está passando por esse problema, ou você tem um problema parecido, procure ajuda de um profissional, procure alguém para conversar, para entender o que está acontecendo com você. É difícil se abrir no primeiro momento, mas depois vai ficando fácil. E aí a ajuda, o mais importante é que a ajuda vem. Ai, né? Que bom saber disso. Tá vendo só? É difícil, né? É desafiador, mas com a ajuda de profissionais, assim como o Dr. Fábio e o Dr. Pedro, vocês, né, nós, né, conseguimos entender como a gente funciona e aí a gente consegue mais tranquilidade para seguir a nossa estrada, né, Dr. Pedro? Obrigada pela sua participação, pela sua presença, por compartilhar conhecimentos tão preciosos e tão importantes com a gente quando a gente fala de um transtorno que é um tabu e que, olha, eu fiquei de boca aberta de saber que a pessoa que tem esse transtorno geralmente demora aí uns 20 anos para buscar ajuda. Obrigado, eu agradeço. Acho que esse tempo é muito longo,
mas de repente esse programa já está abrindo a possibilidade das pessoas ouvirem, se sensibilizarem e a gente levar um pouco aí do que é saúde mental para a população, que isso é tão importante. Maravilha, vocês, muito obrigada pela participação, pela presença, pela contribuição, né? É importante a gente falar. Tá vendo só? Às vezes são coisas que acontecem, né, no seu dia a dia e que você nem imaginava que poderia ser um transtorno e que agora você sabe e tá tudo bem, né? Agora vamos dar mais um passo, vamos buscar ajuda, porque a gente consegue, a gente pode, basta querer buscar ajuda, se fortalecer, que tudo vai dar certo, tá bom? E no programa de amanhã a gente fala sobre maturidade. Então, quantos anos você tem? E você se sente adulto? Ou você é uma criança grande? Quando é que a gente se torna adulto de verdade? Bom, legalmente, aos 18 anos, né? Mas a ciência mostra que o cérebro pode levar até os 30 anos para se desenvolver completamente. Mas e quando a conta não fecha? Por que a gente vê tanta gente na casa dos 40, mas com comportamento ainda imaturo? Sabe aquela síndrome de Peter Pan? Já ouviu falar sobre isso? Então, isso é uma escolha, um traço de personalidade ou pode ser uma patologia? Amanhã a gente vai conversar sobre essa transição das décadas e as novas responsabilidades da vida adulta. Você se considera uma pessoa madura, né? Uma pessoa adulta mesmo? Quantos anos você tem? E daí, quando você olha no espelho, quantos anos você dá pra você? É sobre isso que a gente vai falar amanhã, tá bom? Contamos com a sua participação, com a sua audiência. E aqui a gente vai encerrando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Lembrando que a Iria tá chegando aí com informações direto da Central IA. Ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia com informações do Legislativo e de toda a nossa metrópole. E para falar para você também que a programação da TV Câmara Campinas é feita com muita dedicação, muita responsabilidade, especialmente para você que tá aí do outro lado. Então não perde não, fique ligadinhos com a gente e amanhã nós voltamos a partir das 8 da manhã ao vivo com mais uma edição do Estúdio Câmara. Fique bem, se cuide e até lá. Tchau, tchau.